Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Bem, glória a Deus. Então vamos dar continuidade. Nós estamos em uma jornada de honra. Vamos continuar hoje. Você que está aí assistindo pela primeira vez, nós estamos na segunda mensagem. E creio que nós estamos sendo desafiados nesse tempo que estamos vivendo hoje, a ser ousados e usados para mudar paradigmas, para sair de uma questão de medo, reclamação, de quem é a culpa, quem está culpado, para ser instrumento de honra e de glória ao Senhor. Romper com velhos paradigmas e vivermos uma vida imersa numa cultura de honra, de respeito, de valores. As pessoas, elas devem e sempre serão o foco da valorização, não são coisas. A cultura que vem dos céus é uma cultura que faz com que o nome do Senhor é exaltado, e a exaltação do nome do Senhor tem a ver com vidas santificadas, restauradas. E quando compreendemos isso, a nossa vida pessoal, nossa vida familiar recebe recompensa, pode desfrutar de coisas que o Senhor tem preparado. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós amamos a Deus, amamos ao Senhor. E quem ama não é paixão, quem ama dá resposta, quem ama obedece. E essa é a expressão que o Senhor nos diz: se você me ama, então você me obedece. E aquele que ama, tanto ama aos valores, aos conceitos, porque Jesus não é um conto. Jesus é a expressão de Deus na terra, para que nós também possamos ter o caráter e a integridade dele também. E hoje nós vamos estar falando sobre autoridade e credibilidade. Na semana passada nós estávamos falando sobre a honra é uma chave poderosa. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos 13, um texto muito conhecido, e vamos compartilhar aqui a respeito de autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra. Você pode dizer amém? Assim seja. Aqui, dê a cada um o que lhe é devido. Eu e você temos uma dívida que parece que não, assim, não é que parece, né? Ela vai ser continuamente. Qual é a dívida que eu tenho com você e você tem comigo? Nós devemos amar uns aos outros. E que se alguém deve dever algo, a Bíblia fala, não deva nada a ninguém, mas uma coisa que você deve para o outro, é o amor. Então você não precisa gostar. Eu já algumas vezes já disse, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de gente, eu amo pessoas, eu amo gente, isso é diferente, né? Então quando nós amamos, nós respeitamos, quando nós amamos, nós valorizamos. E é exatamente aqui, quando o Senhor coloca aqui em Romanos 13, está nos trazendo a compreensão de que a honra é valorizar, o que foi falado na semana passada. Na semana passada
o pastor Ed esteve ministrando aqui, o pastor Marcos, estiveram ministrando, falando sobre existe uma recompensa completa a honrar, existe uma recompensa que é incompleta na honra, e existe também a ausência de recompensa, quando a desonra. E toda honra, ela procede primeiro de um pensamento, depois vem por palavras e por atitudes. Alguém aqui já ganhou presente de aniversário? Alguém já ganhou de presente de aniversário? Puxa, tem gente que não ganhou. Eu espero que você na sua casa tenha recebido presente de aniversário. O que é o presente? O presente é um agrado. O presente é alguns dizem um mimo, é para representar um pouco daquilo que o valor que a pessoa tem para você. Talvez minha mãe esteja assistindo aí, e geralmente ela gosta de presentear no aniversário, de vez em quando, e me dá coisa cara, e ela quer sempre dar algumas coisas caras. Eu falo, mas não precisa ser coisa cara. Mas a questão não é quem precisa, quem está dando é que sabe o valor que o outro tem. Dá para entender isso? Vou pegar qualquer coisinha e vou dar de qualquer jeito, sabe? Certa vez eu tive uma das primeiras vezes, foi numa segunda ida a Israel, e eu fui conhecer um lugar onde tem onde produz os lugares de diamantes aí para o mundo inteiro lá em Israel. E quis fazer um agrado para a minha amada. Então eu vou lá. O dinheiro está meio apertado aqui, mas eu vou conseguir pelo menos um solitáriozinho para ela. E comprei. Compro ou não compro? Compro ou não compro? Comprei. Então estou lá, comprei, e vem todo feliz, vendo a hora de chegar para entregar esse presente tão precioso, que é o diamante. Diamante é dinheiro, é caro o negócio, difícil de achar, e entregar para alguém que tem total valor para mim. E aí aquela coisa lá, então chego lá e entrego para ela aquela coisa, ela não fez aquela, eu queria que ela fizesse aquela festa e tudo, mas aí eu fiquei, puxa, mas eu poderia fazer aquele, meu amor, agora você não fez, eu fiquei meio frustrado, mas aí depois o Espírito Santo falou, bom, se ela vale para você, ou você quer que ela ensine alguma coisa? Se ela vale para você, então o que você fez valeu a pena. É exatamente isso que é a honra. Nós honramos e não temos que esperar a pessoa nos honrar. A honra é dada para quem deve ter honra, e não é por merecimento. E o que nós estamos falando aqui exatamente sobre a autoridade é constituída por Deus, mas existe também um paradigma da credibilidade. A honra, ela é instituída por Deus, é o Senhor quem estabelece, é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem tira. Honra tem a ver totalmente com Deus, mas são usadas pessoas para isso. Agora, quando fala sobre credibilidade, a credibilidade está relacionada com o meu procedimento, com a minha vida, a minha conduta. Então eu posso ter crédito ou não, posso ser alguém de credibilidade ou não. Mas a questão é que, independente da questão da credibilidade, que é uma coisa pessoal, Deus, Ele estabelece. Lembra que o texto que está lá em Mateus 28, 18? O Senhor Jesus diz, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Portanto, o Senhor recebeu dos céus toda a autoridade, e Ele deu para nós a autoridade de ir fazer discípulo dEle em todas as nações, em todos os lugares. E glória a Deus que hoje nós estamos podendo estar a qualquer lugar no mundo agora, que alguém que sabe falar português, entende português, pode estar nos assistindo e recebendo essa porção. E cremos que isso tem sido assim a oportunidade que nós estamos vivendo hoje, enquanto o mundo todo está de perna para o ar com essa situação de pandemia, de cepas novas, de novas derivações do vírus, nós precisamos concentrar na nossa vida no propósito eterno. Nós precisamos ser movidos por senso do propósito, não pela circunstância. Certo, pessoas estão partindo, mas todos nós iremos partir. Quem daqui não vai ter um dia que vai ser o seu último dia aqui nesse tempo de vida? Mas em Cristo Jesus nós já conquistamos a vida eterna. Em Cristo Jesus nós já conquistamos a eternidade com Deus. Porque, como eu falei anteriormente, só existe um caminho com Deus. O outro caminho é sem Deus. Então eu quero viver depois da morte
O que vai acontecer? O que vai acontecer, a palavra do Senhor nos diz. Lembra do texto que existia aquelas duas pessoas que estavam crucificadas junto com Jesus? Um daqueles delinquentes, aquela pessoa que cometeu, um texto fala que é ladrão, outro fala outro termo, diz o seguinte: um deles diz: por que você não se livra daí? Já que você é Deus, se livra você e livra nós também. Desonra. O outro diz, falando porque desonrou: você nem no estado que ele está, ele não teve culpa, pecado nem erro nenhum. Você fica insultando. E aí ele chega e fala, o outro diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, então tem alguma coisa depois da morte. Amém? Amém ou não? Eu tenho medo. Eu vou fazer, se fizesse uma enquete aqui, quem tem medo de morrer? Não quero ninguém fale aqui, mas e você também do outro lado aí? Muitos se dizem: eu tenho medo por causa do que está lá depois. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós vamos saber o nosso destino, nós conhecemos a nossa identidade, nós sabemos em quem devemos, de que maneira nós devemos nos comportar, de maneira nós devemos agir. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é a palavra de Deus, da regra e prática de uma vida vitoriosa, de honra, de poder e de prosperidade. Então, ser curado, ser livre de doença, não é a questão mais importante. Você já tem a salvação. Mais do que ser curado, mais do que ser livre de qualquer enfermidade, você já garantiu a sua eternidade após a morte, e isso é mais importante. Então, é importante nós decidirmos, e quando estamos falando de honra, honramos a Deus sem honrar a pessoa, isso é religiosidade. Honrar a Deus é honrar vidas. Honrar a Deus é cuidar daquilo que importa para Ele. O Senhor Deus veio, em Lucas nos fala que Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que tinha se perdido? O relacionamento do homem com Deus. Então honramos a Deus honrando pessoas também. Quem são as autoridades que Deus constitui nas nossas vidas? Deus constitui autoridade. A primeira autoridade que Deus constitui em nossas vidas são os nossos pais. Pai e mãe. Você teve a opção de escolher quem seria o seu pai? Você teve a opção de escolher quem seria a sua mãe? Você teve a opção de escolher aonde você iria nascer? Você teve escolha de qual país você deveria estar? Tem situações que nós não temos escolha. É o que Deus estabeleceu. Então quem estabeleceu seu pai, quem estabeleceu sua mãe, a sua nacionalidade, a cidade que você nasceu. Aliás, nós estamos vivendo debaixo de uma terra próspera, numa terra abençoada. O estado de Rondônia é um dos lugares no mundo mais prósperos. Se você ainda não entendeu isso, acorde e entenda que aqui é a Canaã terrestre aqui nessa. Não estou querendo desfazer de nenhuma outra localidade. Eu nasci aqui. Há um tempo atrás, o último lugar na vida que eu gostaria de estar seria aqui, mas Deus me trouxe, abriu os meus olhos. Aqui é o lugar que Deus colocou, a terra que emana leite e mel, lugar da prosperidade, lugar da conquista, lugar da bênção. E tem gente que fica desdenhando, só falam mal de Porto Velho, só fala mal de Rondônia, só fala mal. Vai colher do fruto da semeadura. Aqui é um lugar abençoado. Aqui é o lugar de conquista. Agora mesmo no culto anterior, eu estava falando com uma pessoa que fez colação esses dias aqui. Uma das nossas faculdades de medicina está sendo referenciada em vários lugares no Brasil como sendo uma das referências, modelo de ensino. Tem coisas boas aqui sim. Honre essa terra, honre sua família, honre esse estado, honre as autoridades, porque Deus coloca primeiro os pais, depois Deus coloca governantes, presidentes, coloca inclusive chefes, patrões. Para quê? Para testar a nossa honra, o nosso nível de honra. Deus coloca, sabe também, coloca discipuladores, pessoas que são imperfeitas, pessoas cheias de falhas, para aperfeiçoar a sua vida. Alguns, quando recebem a incumbência, olha aqui, essa pessoa você vai poder, vai acompanhar essa pessoa, vai ser o discípulo seu. Tem gente que cruz credo, misericórdia, só me entrega coisa ruim. Não, é porque o produto, talvez a casca, talvez o pacote, não seja aquele pacote lindo, bonito, mas o Senhor entrega o que é necessário, não o que a gente quer. Amém? Diz amém, gente. Ai, quero entregar célula, ai, quero entregar isso aqui, quero entregar. Não.
Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, você que está aí me assistindo agora. Permaneça firme. Firme na esperança, firme na palavra. Não fique fugindo com medo, vai me pegar, o Senhor pode nos livrar no problema. Nós estamos vivendo um tempo onde o mundo inteiro está perdido, mas nós não estamos perdidos. Os filhos de Deus são encontrados, os filhos de Deus são respostas, os filhos de Deus são a esperança da glória de Deus para essa terra. Você pode dizer amém nisso? Você pode não, os políticos podem não serem íntegros, os governantes podem talvez sim ou não, íntegros ou não, mas o Senhor que estabeleceu. Nós tivemos há um tempo atrás uma presidente que nem falar direito não sabia, mas é chacota, fala mal, é ficar desdenhando. Faça isso não. Eu não vou nem falar de questão de pastores, né, de líderes espirituais. Você percebe que nas redes sociais tem muita gente fazendo piadinha, e piadinha gospel, piadinha de Deus, piadinha do reino de Deus, piadinha das igrejas, piadinha dos líderes. Estão só amontoando maldição para as suas vidas. E sabe o pior de tudo isso? É que tem gente que fica rindo disso, assiste, mas fica rindo. É cúmplice, recebe também essa mesma punição, a sua recompensa. Agora, não podemos confundir autoridade com credibilidade. A credibilidade se conquista, como eu falei, mas ela se perde. Mas a autoridade é Deus que coloca e Deus que tira. O rei Saul foi um rei escolhido por Deus, e o rei Saul foi um rei destituído por Deus. Vamos ver aqui o texto em Gênesis 9, fala sobre um exemplo bem clássico aqui de autoridade e credibilidade. A vida de Noé, verso 20, Gênesis 9, 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Só um parênteses aí. Um homem que viveu aproximadamente 100 anos para construir em obediência, tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. A responsabilidade de Noé foi reconstruir a humanidade, e ele passou por tanta situação. Imagina 100 anos construindo um lugar onde não havia água, onde não havia madeira. Então passou por tantas situações, e depois do dilúvio, está lá, ele entrou numa dessa daí de ficar na manguaça. E está lá então o filho. Olha o que acontece aqui. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Cã entra na tenda, vê o pai lá na manguaça, pelado, e sai dali e corre para contar, para fofocar. Porque olha, irmãos, para a desgraça é muito rápido as pessoas falarem mal, é muito rápido a fake news. Você já viu, percebeu? Fake news, notícias boas, fica lá, e as pessoas querem ver o barraco, né, as coisas de perna para o ar. Mas aqui, então ele toma essa decisão de sair de lá e já corre. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e andaram de costa para não verem a nudez do pai, e cobriram-no. Então o que acontece? 2 atitudes: uma atitude de honra e uma atitude de desonra. O que acontece aqui? Cã era o filho mais novo, caçula. Sabe o que acontece com aqueles que estão acostumados com a presença, com a glória, tá? Eu estou trazendo aqui uma realidade espiritual. A gente se acostuma com um determinado tipo de situação. Tem gente que é amiguinho do papai, amiguinho da mamãe. Eu não tenho amiguinho não, eu sou pai. Posso ter atitude maior do que de amigo, mas pai é pai. Pai não é o amiguinho. Tem filhos que ficam batendo boca com a mamãe, com o papai. Peraí, gente, não é assim não. Mas isso não é porque o filho faz, é porque os pais permitem. E não é para ser um carrasco em casa, não é para ser uma grosseira em casa. Mas existem hierarquias, queridos. A questão é que esse rapazinho, caçulinha do papai,
perdeu o respeito, e olha lá, gente, papai não está com nada, está lá, na maior magoaça. Está entendendo o que está sendo dito aqui? Eu estou só, né, a minha percepção aqui para você que está me assistindo aí também. Então chega lá, está acostumado, escute, respeito, tá? Sempre será exigido. Pastor, cara, tinha uma tal de uma senhorita aí na televisão, cara lá de cima, que cara lá de cima, rapaz? Respeita, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por acaso você, querido e querida, você chega diante de um juiz na corte e diz: e aí, irmãozão, joia, você fala isso? Se para um homem natural, carnal, que foi constituído autoridade, porque foi dado, nós demos a ele, passou por um concurso, nós conseguimos respeitar, Deus vai ser chamado de cara? Por favor. Então fica fazendo piadinha, chacota. E quando falam mal da sua igreja, o que você faz? Defende ou diz: eu só sabia que era assim mesmo, né? Tá? Compactuou. Sabe que o povo de Deus, o povo hebreu, quando saiu do Egito para ir para a terra prometida, havia todo um trajeto para passar que era muito rápido, e passaram-se anos e anos e anos, e coisa de menos de um ano conseguiria chegar. A murmuração atrasa, a reclamação atrasa, e não só atrasa, faz com que a pessoa passe a ficar tão seco que morra no próprio deserto. Toda desonra nasce de uma falta de temor. Por isso o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tememos a Deus, e por temer a Deus, não é ter medo, mas é um respeito tamanho, que nós vamos ter comportamento e procedimento aprovado. Cã viu a nudez do seu pai e correu para descobrir a sua nudez. Então a atitude, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos os valores do Senhor, mais a nossa vida passa a ser polida, transformada e restaurada nas verdades eternas do Senhor. É necessário entender o princípio da autoridade, que sabe uma coisa também que acontece? Chega em casa assim, manda no pai, manda na mãe, diz o que tem que fazer, inclusive está lá 30 anos, 35 anos, lá em casa, comendo bom e do melhor, não trabalha, folgado, pede para a mãe colocar a comida no prato, arruma as coisas, não vai, vagabundo. A atitude é de um desordeiro. Vontade de chutar o pau da barraca e dar um pontapé no traseiro. Mas tem que vai trabalhar. Hoje os adolescentes ficam adolescentes até 40 anos. É misericórdia mesmo, misericórdia mesmo. Eu sei que você desse lado você está falando também. Eu com 11 anos, eu saía com a geladeirazinha aqui, tiracola aqui, e quando não, colocava assim e saía gritando: olha o din-din, olha o din-din. Tinha vergonha, ficava vermelho, nem vermelho que eu não ficava, porque eu já estava, o sol era quentão, eu nem usava boné, e ficava aquele suor todo que dava. E quando chegava em casa, a minha mãe falava assim: está fedido igual macaco morto a tapa, menino. Não, mas era aquele solzão, mas estava ali. Hoje você vai dizer para um menino de 11 anos, vai ajudar no trabalho? Não, conceito tutelar, não, porque tem a defesa das crianças, por favor, tem que limpar a casa assim, tem que lavar a louça assim, arrumar a cama assim, vai procurar um emprego, vai ajudar nas contas. Isso é honra. Porque se a gente não corrige as crianças, se não faz elas chorarem quando pequeno, elas vão nos fazer chorar quando grande. Nós temos que manter o nível de respeito e de autoridade, e quem vai determinar isso somos nós como os pais. E por viver numa desordem em casa, quando chega no ambiente da igreja que tem autoridade, que tem submissão, que tem ordem, ninguém manda em mim, quem manda em mim é meu nariz e meu bolso. Por isso que está debaixo dessa desordem. Os rebeldes, as pessoas que andam em uma vida totalmente desregrada, são pessoas que você vai ver, lá dentro de casa começa a situação. Mas eu não estou aqui para falar da questão de casa, estou falando sobre a autoridade. A autoridade é Deus que coloca, os pais são autoridades, os nossos governantes. Não fique falando mal do prefeito, do governador, do presidente da república. E se faz isso
comece a pedir perdão e se arrependa. Hoje é o dia de você pedir perdão. Você que está nos assistindo aqui, tome cuidado, porque as palavras mal colocadas podem voltar para você como uma semeadura multiplicadamente contrária. A maldição sem causa não se cumpre, diz a palavra do Senhor. O que aconteceu então quando Noé acordou, depois da manguaça? A atitude dele era aprovada? Sim ou não? Não. Ele estava numa situação deplorável. Era alguém que perdeu a credibilidade? Sim ou não? Numa situação como essa, vou confiar num bebum. Mas a autoridade continuava sobre a vida de Noé. No verso 24 diz assim: quando Noé acordou do feito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. Veja só, quem ele amaldiçoou? Não foi nem o filho, foi o neto. É forte isso ou não? Já foi por neto. Então a desonra vai sobre gerações, assim também como a honra alcança gerações. Alguém diz amém nisso aí? Está aqui comigo? Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Olha só, um camarada bêbado ficou lá dando maior vexame, depois que acorda da sua ressaca, começa a dar ordem, mas a autoridade estava sobre ele, e assim continua até hoje, não mudou. Sabe, amados, nós temos vivido num tempo onde dentro do próprio ambiente da igreja as pessoas não andam, não têm temor, não têm respeito. E o problema começa lá dentro de casa. Se nós não ensinarmos isso aqui, se a igreja não for de fato a esperança da glória de Deus, então não tem mais esperança em coisa nenhuma. Por isso é importante nós entendermos sobre a autoridade. Credibilidade, ela se perde, mas a autoridade é só Deus que pode dar e tirar. Esse engano no meio da igreja precisa sair. É necessário hoje eu e você compreender. Em Romanos 13 mesmo, verso 7 diz assim, que nós devemos dar a cada um o que lhe é devido: imposto, tributo, honra, temor. Mas aqui não está falando que eu tenho que, se eu gosto, se eu não gostei. Hoje, por ter crescido avassaladoramente as lives aí, então tem gente falando, dizendo que quer, olha só, uma coisa com muito amor e carinho. Tem gente que honra um camarada, uma pessoa, não estou falando nome específico nenhum, que a pessoa nunca viu, nunca falou com ele, nunca teve um tempo de mesa. Essa pessoa honra e respeita o fulaninho de lá, e alguém que chorou, que orou, que acompanhou, que foi atrás, não se importa, não quero, o que me importa é estar lá. Tem milhares de curtidas, tem milhares de seguidores, mas na hora da necessidade, você não vai procurar uma live com aquele lá, você vai procurar o seu discipulador, a sua discipuladora, o seu pastor, o seu irmão, aquela pessoa que está lá no momento bom e no momento ruim. Deus está falando com alguém aqui nessa casa? Eu não estou sendo duro, estou sendo verdadeiro. Eu estou seguindo tal fulano, fala bonito, fala legal. Falar bonito, falar legal não resolve a situação. É viver debaixo dos padrões eternos de Deus. Então a religião nos ensina, a religiosidade nos ensina a meritocracia. Ele merece, não é que merece, é que é estabelecido, assim deve ser. Quando deveríamos olhar, para Cristo, nós estamos olhando para a nossa crista. Nós temos que olhar para o Senhor como sendo a maneira adequada. Quando nós aumentarmos o nosso nível de intimidade com Deus, nós vamos entrar também no nível de honra, aumentar o nível de honra. Pessoas são imperfeitas, eu sou imperfeito, e costumo dizer aqui continuamente: você está olhando para uma pessoa imperfeita que vai falhar com você. Uma hora eu vou falhar com você, tenha certeza disso. Mas esse não é o meu padrão. Meu padrão é viver debaixo dos princípios e valores do Senhor. Uma coisa que aconteceu, que a gente percebe aqui nessa questão de autoridade e credibilidade, vamos aprender aqui um pouco sobre uma situação de uma mulher que necessitava de um grande milagre, e ela ia no lugar certo
com a pessoa certa, mas ela recebeu uma resposta contrária. Então veja a honra, honrar quem nos insulta. Você já passou por isso? Veja aqui um texto bíblico que fala a respeito disso, de ter honra quem nos insulta. 1 Samuel 1,13 diz assim: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. A mulher estéril, oprimida pela sua adversária, porque tinha ali a Penina, chegava lá, olá, você não tem filho? Eu tenho, mas o que acontece? Ela tinha o temor ao Senhor, ela tinha integridade, ela clamava a Deus, buscava o Senhor, ficava sendo zombada. O seu marido dizia: eu te amo, meu amor. Mas eu não tenho filho, eu preciso de um filho, eu quero dar a descendência. Porém ela foi até o sumo sacerdote, um homem de autoridade. Bom, falando de Eli, antes de continuar aqui, Eli, os seus filhos não o respeitavam, Eli não cuidou bem dos seus filhos, Eli foi um sumo sacerdote relapso, mas através de Eli, teve uma semente abençoadora, que se tornou um profeta, que é conhecido como alguém usado e com autoridade de juiz, dado por Deus, por meio de uma mulher, que recebeu uma palavra da boca desse sumo sacerdote. Veja aqui, o que acontece? Ele errou, ele falou, quando disse: você está bêbada, porque assim, olha só, isso talvez só quem está nos assistindo lá do outro lado no Japão, que quando alguém fala uma coisa para você, que não condiz com a realidade, estou de mal, vou mudar de igreja, estou mudando de célula, mudando de discipulador, essa igreja não me merece, ninguém, vomita tudo. E o que acontece é que a atitude de Ana foi uma atitude de honra. Ela honrou a autoridade, mesmo a autoridade errada, insultando ela. O que está escrito aqui no verso 15 de 1 Samuel 1? Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ela não retrucou aquele líder espiritual, aquela autoridade sobre a vida dela. Ela inclusive chama de meu Senhor, e diz: a tua serva. Olha, ela se coloca debaixo da autoridade e diz: eu sou tua serva, tu és meu Senhor, reconheço tua autoridade. E aquele homem que tinha falado um insulto para aquela mulher, no verso 17, e olha porque nós falamos na semana passada que a honra é uma chave que destrava as portas mais trancafiadas. Olha o que acontece. Ele não governava bem sua casa. Ele tinha os filhos vivendo de uma maneira em desordem total dentro da sua liderança. Ele diz: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi do Senhor. Um homem que falou mal, que estava errado, mas tinha autoridade, que não estava cuidando bem da sua casa, mas tinha autoridade. Então, por favor, meus amados irmãos, queridos, a autoridade quem constitui é Deus. Quem se opõe contra uma autoridade está se opondo contra o próprio Deus. Isso é sério, não é: estou fazendo aqui o pandemônio. Estou falando a verdade, é o que está escrito na palavra. Então, honre a Deus, honre suas autoridades. Outra coisa que nós também aprendemos aqui é que a tua honra vai ser testada. Veja aqui em 1 Samuel 26, a tua maneira de honrar vai ser testada. A nossa maneira de honrar vai ser testada. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Então Davi apanhou a lança, o jarro que estava perto da cabeça de Saul, o rei Saul,
e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu, ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. O que acontece aqui? Deus, o Senhor, fez cair um sono profundo sobre todos aqueles, sobre Saul e todos os seus exércitos, para provar o coração de Davi. O Senhor está provando a sua fidelidade. O Senhor continua provando a sua integridade, continua provando a sua maneira de honrar. E muitas vezes que a gente é provado em relação à parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Quando entramos com a oferta, com os dízimos, com as primícias, quando nós estamos fazendo essa atitude de honrar o local a casa onde nós convivemos, o lugar onde nós nos alimentamos espiritualmente, nós estamos sendo provados e honrando o Senhor. Tem pessoas que falam, a igreja não precisa, o pastor não precisa. Não é porque precisa, não. A honra tem que ser dada para quem é instituída, não é porque se precisa. Se fosse por precisar, nós não estaríamos indo simplesmente a indeterminar. Tem um exemplo muito claro aqui que eu fiz uma certa vez. Foi quando eu estava num ambiente numa escola de missionários, e o Senhor me fez fazer algo que eu nunca tinha feito. E perguntei aqui dos missionários que estavam, geralmente missionários sempre são mantidos por instituições, por mantenedores pessoais também. Aí eu perguntei, quem daqui não está precisando de nada? Aí uma pessoa, perguntei, aí uma pessoa disse, não estou precisando, então eu vou ofertar na sua vida. Parece estranho, mas queridos, aprenda uma coisa, a gente semeia em terra fértil, não em terra que não é fértil. Dá para entender isso? Quando eu entrego minha primícia, quando eu semeio na vida dos meus pastores, dos líderes, eu não estou fazendo isso porque eles merecem, mas porque ali é um lugar fértil de ser semeado. O cenário aqui era perfeito para Davi, que estava sendo perseguido, estava sendo afrontado, o rei Saul queria matá-lo, ele poderia fazer um monte de coisa ali, mas não fez. E ele mesmo disse aqui, eu não vou tocar no ungido do Senhor, não vou, é Deus que estabeleceu, é o Senhor quem se estabelece. Então, reinos existentes que nós estamos vivendo, existe hierarquia, existe autoridades delegadas, e assim será e sempre será. No reino espiritual existe principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, mas eu preciso mudar a mentalidade escrava, dominada pelo engano, para viver numa mentalidade livre. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 nos diz que nós devemos transformar a nossa mente, ter essa metanoia. Porém, o que nós estamos sendo treinados há anos e anos e anos é viver falando mal dos outros, ridicularizando as nossas autoridades constituídas, zombando, criticando. Não bastasse isso, as emissoras de televisão, e agora com a disseminação grande das redes aí da internet, tem cada bobeira, cada coisa lá, e os crentes lá rindo e participando disso também, estão sendo coniventes com a situação. Alguns programas de televisão que existiam, tem alguns que ainda existem, mas que fazem a desconstrução da família, desconstrução dos relacionamentos familiares. Alguns nomes desses programas, tá? Toma lá da cá, a Zorra Total, o TV Pirata, Cacete e Planeta e vários outros aí por aí afora. Mas tem um que é bem ainda atual, que chama Malhação. O nome já diz, Malhação. Qual é o alvo desse programa? O alvo desse programa é espalhar o relacionamento libertino entre os jovens e adolescentes, a permissividade, relacionamentos livres sem compromisso nenhum, desrespeito à estrutura familiar, homossexualidade é o padrão, a normalidade é casar homem com mulher, viver o aborto não tem nada a ver abortar, e tudo isso sendo inculcado na cabeça dos jovens, dos adolescentes, e anos e anos e anos, e isso aí sem censura nenhuma, exposto sexo assim, claro, televisão aberta. E às vezes a gente está tudo bem, tudo tranquilo, entrega o smartphone, entrega o tablet para o filho, para a filha, para ficar lá, eles ficam tranquilos. E se nós não discipularmos essa geração, queridos, as redes sociais,
as emissoras de televisão, os filmes. E o que não fala, por exemplo, você sabia que tem gente que assiste aquele tal de Fazenda? Eu não sei, eu só sei que existe esse programa, mas tem um outro que é pior ainda, o BBB. Gente, se você se expõe a esse nível de irreverência, a esse nível de promiscuidade, a esse nível de decadência, o que te espera? O que te espera, irmão? Ai, não sabia que BBB era pecado. Então você está num outro planeta. A conta vai chegar. Sim ou não? Não. Gálatas 6,7 diz: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Existe Netflix. Tem um seriado, porque tem gente assim, eu não assisto novela, mas está viciado em seriado, em série, né? Netflix tem um seriado chamado Lúcifer. Pesquisando aí, eu pedi a ajuda dos nossos universitários e foram pesquisar, me falaram. Lúcifer Morningstar, a estrela da manhã. É um programa, é uma série que fala que Lúcifer é cansado, entediado de ficar lá no inferno, desce para Los Angeles e vai e ajuda uns aliados aqui endemoniados, tá? Para viver, né? E tem outros. E gente, esse é um dos seriados mais assistidos nessa plataforma de filmes, né? Tem outro chamado Game of Thrones, que é Guerra do Trono, e que tem sexo explícito. Tá aí, tá tudo livre. E pessoas estão aí se distraindo, porque estão em casa, não tem nada que fazer, vai assistir, vai navegar, e quando vai ver, está cozinhando no inferno. Falei, agora já disse, me perdoe que você estou. Gente, nós estamos em família, mesmo que você está me assistindo aí, nós estamos em família, eu tenho que falar a verdade. Não estou acusando ninguém, não quero condenar ninguém, e nem tampouco eu tenho poder para isso. Mas a verdade é essa, né? Cuidado. Tome cuidado. Davi, ele não ousou a tocar a mão no ungido do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que a autoridade é constituída. Sabe como ele tratava Saul? Meu pai. E Saul não era pai coisa nenhuma de Davi, mas ele reconhecia que ele tinha autoridade sobre sua vida. Então quando for as próximas eleições, tome cuidado para não ficar falando mal da vida dos outros, tá? Porque isso pode trazer condenação para a sua vida e para a sua descendência. E a honra, ela gera recompensa. E por fim, submissão e obediência. Obedeçam, Hebreus 13:17 diz: obedeçam os seus líderes, submetam-se às autoridades deles e cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho que deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Você pode colocar-se de pé? Há uma diferença em submissão e obediência. A submissão envolve o nosso posicionamento. Eu vou repetir, a submissão é o nosso posicionamento, a nossa atitude. E a obediência tem a ver com as nossas ações. Aqui tem um texto que fala a respeito, lá em Daniel capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3, verso 16, diz que eles receberam uma ordem de se dobrar diante de uma estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas olha qual foi a postura desses jovens, temente a Deus, obedientes ao Senhor, submissos à sua autoridade. Eles responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, nem que mandaste erguer. O que está dizendo assim: olha, nós vamos manter nossa integridade. Se o Senhor curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Deus é digno de ser honrado, glorificado em qualquer que for o momento. Não é a circunstância que eu estou vivendo que vai determinar a grandeza do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra e toda a glória. Tudo está debaixo do domínio dele.
A pandemia não está fora do controle de Deus, Deus está no controle. Aliás, eu creio isso e declaro, é o amor de Deus sendo demonstrado. Volte-se para mim, reine a igreja. Eu estou aqui para te guardar, para te proteger, eu estou para te dar um destino. Esse é o tempo de avivamento que Deus tem preparado para nós. Esse é o tempo de rompimento. Se você não orou na pandemia, não tem mais que orar. Se não foi esse tempo, não teve que orar, como vai orar? Se não foi esse tempo para buscar o Senhor, quando que vai ser? Esse é o tempo que o Senhor tem preparado para nós. Submissão à vontade do Senhor. Submissão significa eu estar debaixo da missão principal. O Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Creia nisso. Ore, os enfermos ainda vão ser curados. Declare libertação àqueles que estão endemoniados. Se alguém mandar fazer algo que não está na Bíblia, então não faça. Se os decretos forem contrários, não estou falando aqui em subversão, não estou falando aqui em rebeldia, não estou falando aqui em criar nenhum tipo de motim. Nós vamos estar debaixo da autoridade do nosso governo, da nossa presidência, dos nossos prefeitos. Mas se algum deles criar alguma lei, se algum vereador, se algum deputado criar alguma coisa contrária à palavra do Senhor, nós não podemos nos submeter a isso. Nós submeteremos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Alguém está aqui comigo, amém, querido? Não há situação de subversão. Estou falando aqui de que nós precisamos estar debaixo dos princípios do Senhor. E o Senhor pode nos livrar da pandemia, ou pode nos livrar na pandemia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali, não obedeceram, foram jogados na fornalha. Mas alguém chega lá para Nabucodonosor e diz assim: Nabucodonosor, não era 3 que foi jogado lá na fornalha? Por que nós estamos vendo 4 ali dentro? Por que estamos vendo 4 ali dentro? E eles estão soltos, eles estão livres. É porque quando nos submetemos à vontade do Senhor, Ele vem estar conosco e diz: eu estou contigo no problema, eu estou contigo na situação. Você não está sozinho, a minha presença te basta. Aleluia. Hoje é o dia de você viver uma vida de entrega, honrando o Senhor, honrando pessoas, honrando seu pai, honrando sua mãe, honrando sua autoridade espiritual, honrando seus governantes. E vamos pedir, é tempo de arrependimento. E vamos orar, você também que está em casa, você que está assistindo, é tempo de arrependimento. Pedir perdão por zombaria, pedir perdão por falarmos, por compactuarmos com piadinhas, com chacotas e falando mal dos outros. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!